Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, a você ligado na nossa programação. Muito bom dia. Satisfação em tê-lo com a gente mais uma vez para falar de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. A cada sábado a gente traz um novo tema com a ajuda dos nossos especialistas, tudo para promover qualidade de vida a todos os públicos. Então a gente começa mais um programa hoje falando sobre uma polêmica, porque com ou sem supervisão médica, muitos brasileiros estão fazendo uso da semaglutida, uma medicação para tratamento de diabetes com uma outra finalidade, a perda de peso. Circulam nas redes sociais relatos de pessoas dando dicas sobre o produto sem qualquer orientação de profissionais da saúde, o que traz riscos, segundo médicos. Não há medicamentos milagrosos e qualquer tratamento contra a obesidade e sobrepeso deve estar associado à adoção de hábitos saudáveis, na verdade, né? Não é milagre, você tem que mudar aí o seu estilo de vida. E para a gente abordar este tema espinhoso, a gente convidou a doutora Fran Cabral, ela que é médica, especialista aí neste assunto, para falar de promoção de saúde, de qualidade de vida. Pode chegar, doutora, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Bom dia, Renata. Bom dia ao pessoal de casa. É sempre um grande prazer trazer saúde e esclarecimento à população de Rondônia. Acho que é muito importante a gente falar sobre esse tipo de tema, né, doutora? Porque o acesso às informações, a informação ela está muito rápida hoje, muito dinâmica, mas nem tudo aquilo que está ali na internet, que a blogueira divulgou, nem tudo aquilo é correto, Exatamente, né? Renata, exatamente. Nós temos que ter aí critérios de uso, né? Envolvendo tudo que você falou, saúde, bem-estar, para que de fato haja uma mudança de estilo de vida. Então vamos sentar um pouquinho, doutora, para a gente poder conversar e entender esse tema de hoje, que gira em torno desta medicação, né? Uma medicação que de fato apresenta bons resultados e está aí com um fácil acesso para a população, não há uma restrição, mas a gente precisa entender o que é a semaglutida. Renata, a semaglutida é uma classe de medicamentos chamados análogos de GLP-1. O GLP-1, ele é um hormônio produzido pelas nossas células intestinais. Então, como que acontece? Ela vem aí com o nome comercial de Ozempic. Como que acontece? Toda vez que nós nos alimentamos, o GLP-1, ele manda informações, sinaliza lá para o nosso cérebro: opa, é hora de reduzir a ingesta alimentar. Como se ele reduzisse a sua fome, porque ele tem um efeito de retardar o esvaziamento gástrico e dar aquela sensação de maior plenitude, de maior saciedade. Pensando que a semaglutida foi inicialmente criada para tratar a diabetes, ela tem um efeito aí de melhorar a ação da insulina também, porque atua lá nas células beta do pâncreas, aumentando a liberação de insulina e melhora aí, diminui, na verdade, a produção hepática de glicose. Então, esse é uma classe de medicamento que vem aí com o nome comercial de Ozempic e agora, recentemente, aprovada para obesidade com o nome de Wegovy. Agora, alguns efeitos legais e pouco divulgado é sobre a redução da inflamação, porque ela reduz gordura visceral, reduz gordura abdominal, melhora ali, diminui os lipídios circulantes. Então, tudo isso acaba melhorando também o risco cardiovascular. Então, se bem indicada, é uma medicação com ótimos, excelentes resultados. Mas ela é uma medicação que nasceu para esse fim de emagrecimento ou ela teve outra proposta inicial? Então, ela foi aprovada pela Anvisa em 2018, né? Com o nome comercial de Ozempic na dose de 1 miligrama para o tratamento da diabetes tipo 2. E o que houve? Foi feito um estudo grande com mais de 2.000 pacientes, onde se observou que esses pacientes estavam tendo redução de até 17% do peso corporal. Então, funciona para emagrecer. Os médicos começaram a usar de forma off-label. O que é off-label? Sem indicação para obesidade em bula, a indicação inicial é diabetes, de forma off-label para perda de peso. E aí, com toda a estratégia, está sendo realmente uma medicação que ganhou muito espaço, porque nosso arsenal terapêutico para a obesidade não é grande. Mas Desculpa, Renata. E aí agora, por fim, no início de 2023, janeiro, aí ela vem
com essa indicação em bula com o nome Wegovy, só que uma dose maior, porque a dose para esses efeitos de perda de peso passa a ser 2,4 miligramas. Entendi. Ela tem efeitos colaterais que são comuns? Tem. Os mais comuns são os efeitos gastrointestinais, de fato. Náuseas, vômitos, distensão abdominal, aquela sensação de plenitude, né, de empachamento, regurgitação, refluxo. Pode ocorrer diarreia ou constipação. Na prática, o que eu mais vejo? Constipação. Agora, Renata, é importante esclarecer de um efeito específico que é muito temido pelos pacientes. Eles chegam no consultório, doutora, porque eles já sabem que é para o tratamento da diabetes, muitos já têm essa informação. Eu não vou ter hipoglicemia? Não. A hipoglicemia, ela não ocorre porque ela só vai atuar se a sua glicemia estiver alta. Então, o efeito dela é glicemia dependente, se tiver alta, baixa. Mas, por isso que a pessoa tem que ser acompanhada, em caso de pacientes diabéticos, já usando outra classe de medicamentos, que são as sulfonilureias ou as insulinas, sim, pode ocorrer pode ocorrer hipoglicemia, e aí necessário o acompanhamento, porque não é que é contraindicado, mas talvez precise de um ajuste de dose dessas outras medicações. Ela é até bem semelhante, né? A agulha é uma agulha semelhante de insulina. Por ter nascido com essa finalidade. O uso subcutâneo, né? As duas, tanto a semaglutida quanto a insulina é uso subcutâneo. Agora, efeitos colaterais menos comuns, né, de se ver, pode ocorrer uma fadiga, tontura e efeitos mais graves descritos em bulas que a gente pouco vê na prática, tá? Em que casos, de fato, você costuma recomendar e acha que utilizar este medicamento para o emagrecimento vai funcionar bem, vai ser saudável, doutora? Olha, a indicação formal, a gente vê muito aí o uso indiscriminado, né? Acredito que vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Porém, a indicação formal é para pacientes que estão no sobrepeso e têm uma comorbidade associada, seja dislipidemia, hipertensão, a própria diabetes, ou são obesos, né? IMC maior que 30. Então, essa é a indicação formal do uso da semaglutida. Não vai ser qualquer pessoa que esteja também acima do peso que vai poder fazer o uso. vai poder fazer o uso. Quais os riscos do uso sem o acompanhamento médico desta medicação? Porque hoje não há uma exigência no mercado de receita para adquirir o medicamento, né, doutora? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a medicação ela deve ser usada de forma escalonada. Isso significa o quê? Que as doses vão ser ajustadas ao longo das semanas. Você que compra a medicação porque o vizinho indicou, o primo está usando e emagreceu e não tem um acompanhamento médico, você não vai evoluir de forma a ajustar essa dose de forma adequada, aumenta os riscos de efeitos colaterais e até o risco de desistência do tratamento nas primeiras semanas, tá? Então, muito comum o paciente já chega com essa frase: doutora, olha, o Ozempic eu já usei e não deu certo. Porque o Ozempic é uma via, a semaglutida é uma das vias de atuação da obesidade, que é uma doença crônica e complexa. Outro ponto, a pessoa usa e não tem um planejamento alimentar. Vamos guardar essa parte para o próximo bloco, doutora, para a gente entender bem como é que funciona, então, o uso correto da medicação e por que é tão importante você ter o acompanhamento médico ao realizar um tratamento deste tipo. A gente volta já com o programa, não saia daí, a pausa é bem rápida. Muito bem, estamos de volta com Viver Bem, hoje falando sobre os riscos do uso da semaglutida sem acompanhamento médico. É um medicamento que vem crescendo no mercado, a procura, o uso das pessoas para fins de emagrecimento, mas quando não há o acompanhamento de um especialista, de um médico,
pode trazer riscos à saúde. A gente está recebendo a doutora Fran Cabral. A gente conversava no bloco anterior justamente sobre os riscos do uso indiscriminado sem um acompanhamento médico, doutora. Você falou que um dos pontos importantes era que era uma medicação escalonada e que há pessoas que se queixam, né? Chegam no consultório falando que já utilizaram em algum determinado momento e que não funcionou. Exatamente. E aí, o segundo ponto, Renata, seria a questão da falta de acompanhamento nutricional. Uma falta de planejamento alimentar, tendo em vista o quê? Que a medicação ela é muito eficaz em inibir ali, te dar uma sensação de maior saciedade e você vai deixar de comer, tá? Só que aí você não tem um planejamento, uma meta proteica, uma meta ali de carboidrato, uma distribuição dos macronutrientes ao longo do dia, você faz o quê? Você tende a comer mais carboidrato para recompensar ali a sua fome emocional, porque você não tem todo esse equilíbrio, esse controle e negligencia a proteína do cardápio. E aí o resultado é a perda de massa muscular, que pode estar acontecendo durante o processo. Isso é muito ruim, porque desacelera o metabolismo e culmina ali no reganho de peso. Outro ponto é a suplementação, que com a orientação de um profissional, durante a restrição de calorias, nosso corpo ele pode se tornar deficiente em alguns nutrientes. E aí, sem uma suplementação adequada, você muito provavelmente vai perder rendimento nos seus treinos. E é uma explicação que eu acho bem interessante da parte de vocês, até quando vocês conseguem mensurar e apresentar para o público o que é um emagrecimento saudável, né? Porque Exatamente. eu posso aqui ter a gordura e a massa magra, ambas têm o mesmo peso, mas a densidade, a qualidade, ela é diferente. Então, se eu estou ali usando o medicamento sem uma rotina alimentar, sem um acompanhamento multiprofissional, né, multidisciplinar, também com a nutrição, vou, às vezes, além de perder a gordura, perder a massa. Exato, e não é sobre peso, você está perfeita. Na balança está diminuindo. Não é sobre peso, é sobre composição corporal. Um fisiculturista pode pesar 100 quilos tendo 10% de gordura corporal, como eu recebo pacientes com 50 quilos e 40% de gordura corporal. Então, é a melhoria da composição corporal. Então, na minha opinião, o maior risco de usar sem acompanhamento é o risco do reganho de peso pela falta de ajuste do cardápio e da possível perda de massa muscular. Tá? E a gente conversou com o chefe Diogo Sabião, nosso repórter Fábio Almeida, conversou com o Diogo. Ele fez uso do medicamento e conta pra gente agora um pouquinho sobre a experiência dele. Eu estava numa fase bem difícil, assim, sabe? Saí da pandemia com 20 quilos a mais, estava bem complicado para mim. Em 2021, o Diogo Sabião iniciou o uso da semaglutida, porém sem um acompanhamento correto, que, segundo especialistas, é fundamental para obter os benefícios do medicamento. A falta de exercícios físicos e de uma alimentação equilibrada se tornaram os protagonistas para diversos prejuízos à saúde física e psicológica. Foi essa primeira vez eu perdi 6 quilos sem fazer nada, só tomando remédio. Quando eu parei de tomar o remédio, porque eu não aguentava mais, porque o remédio dá muito efeito colateral, sem você praticar esporte, sem você mudar de alimentação, o remédio dá muito efeito colateral. Então eu parei de tomar e tive um efeito rebote de 12 quilos, ou seja, o dobro do que eu perdi. Super assim, um estado depressivo, assim, sabe? Sem vontade de fazer nada. Porque você não come, né? Então você não se alimenta, você não se energiza, então realmente foi bem difícil, foi por isso que eu parei, na verdade. Eu estava me sentindo tão triste que eu falei, não, vou parar, esse remédio não serve para mim, quando na verdade não era isso.
E pouco tempo depois, o Diogo chegou aos 98 quilos e, no limite de tudo, sem forças para lutar contra a balança, buscou a ajuda que era necessária com especialistas e, em quase 100 dias, já perdeu cerca de 20 quilos. Eu tô voando, assim, eu sinto que eu tô na melhor fase da minha vida, sem dúvida. É incrível como a atividade física, uma alimentação saudável, você se sentir bem, você querer colocar uma roupa e entrar, faz bem demais. Eu vou fazer 39 anos em junho e a minha meta era entrar nos 40 diferente. Então, assim, eu tenho um desafio aí de 1 ano e meio para continuar mantendo e chegar nos 40 fino. Renata, agora o desafio, ó, é você jogar um tênisinho comigo aqui, só marcar. Menino, vamos deixar esse desafio para outra oportunidade, assim, né? O joelho é um pouco limitado, mas já é uma forma muito bacana realmente de se exercitar e de demonstrar a mudança de hábitos, né? Eu acho que ele conseguiu pontuar bem, né, Fran? No primeiro momento, quando ele tomou, sem o acompanhamento, sem ele ter uma mudança de vida de fato, fez só mal para ele. Exatamente, isso é muito comum, é o relato que eu recebo todos os dias. É porque ali na nutrição, com o acompanhamento do nutricionista junto do Exato. médico, vocês conseguem encaixar ali formas que vão minimizar esses efeitos colaterais? Para que a pessoa tente comer um pouquinho mais, tente comer melhor, já que o medicamento tira tanta fome e causa náuseas? Exato, a gente consegue fazer essa distribuição adequada dos macronutrientes de acordo com a intensidade de treino, de acordo com o perfil de insulina do paciente e de acordo com o objetivo, né? Então, com certeza, sem dúvida, Renata. É algo personalizado, né? O que Exato, serve para você não vai servir para mim. Personalizado. E existem outras estratégias, né? Para você conhecer melhor o metabolismo. Então, existem também outras tecnologias que podem ser utilizadas para você estar conhecendo melhor o metabolismo dele em repouso e no exercício e aliar tudo isso para chegar num sucesso aí terapêutico de fato, né? A gente vai conhecer mais, então, que medidas são essas para avaliar o perfil do paciente, quando ele deve usar, como que está o bom funcionamento do medicamento, depois do intervalo que é bem breve, então você de casa continue com a gente. Já de volta com o nosso programa, falando hoje sobre a semaglutida, um medicamento que vem sendo bastante utilizado para o emagrecimento, mas a gente precisa entender que para o uso de um medicamento é preciso ter acompanhamento profissional. A gente está recebendo a doutora Fran Cabral aqui no nosso programa e no bloco anterior a gente conheceu a história do Diogo Sabião, que fez uso do medicamento em 2 momentos diferentes da vida. E num primeiro momento, ele até comentou sobre um efeito rebote, doutora. É fato que pode acontecer esse efeito rebote? Então, Renata, isso é uma coisa muito polêmica, porque as pessoas acreditam que o efeito rebote é da medicação. Então, o efeito rebote, ele não é exclusivo do uso da semaglutida. Ele pode acontecer com qualquer droga. Por quê? O que a gente precisa entender? Que a obesidade é uma doença crônica, complexa e multifatorial e tem que ser abordada em todos os aspectos. Então, aí a obesidade envolve fatores genéticos, fatores metabólicos, endócrinos, comportamentais, psicológicos e até sociais. Então, pense comigo. Você introduziu uma medicação que está ali controlando o seu apetite. O reganho de peso é uma prova de que a medicação funciona, porque assim que você tira, você interrompe o mecanismo que estava ali inibindo a sua fome e se nesse momento não houver mudança e abordagem multifatorial da obesidade, abordando a parte psicológica, sono adequado, atividade física, reeducação alimentar, você vai voltar a reganhar peso. É uma prova de que parou de utilizar. Parou. Então, não é efeito rebote. Ah, parei, eu ganhei, como o Diogo citou, eu ganhei 12 quilos. Ganhou porque ele não abordou em todos os aspectos. Ele mesmo falou que não fez uso inicialmente sem o acompanhamento. E tem mais um detalhe, Renata, a gente tem que pensar na obesidade como uma doença crônica. Como a gente pensa na hipertensão e diabetes. Então, se você parar para pensar que tem todo
um mecanismo fisiopatológico por trás da doença. E seu corpo está o tempo todo querendo o quê? Reganhar o peso perdido. Ele luta o tempo inteiro para isso. É como se você fosse programado para ser obeso. Porque quando você vai perdendo peso, o que acontece? Você desacelera o metabolismo e aumenta a fome. Porque o corpo fala, tá errado, eu preciso recuperar o peso perdido. Então, é sobre isso, é sobre mudar o estilo de vida para estar evitando. E pensar na obesidade como uma doença crônica e até pensar em usar, em alguns casos, a medicação para a vida toda. Então, não tem que ter pressa, pessoal, para poder tirar a medicação. A primeira pergunta é, quando eu vou iniciar e quando eu vou parar? Não sei quando você vai parar. Você vai parar quando você estiver pronto para poder parar a medicação. Não tem que ter pressa. Isso nos casos onde a gente tem ali esse acompanhamento adequado, Exato. né? Quando você não tem um acompanhamento, você não sabe por quanto tempo vai ser necessário para que não aconteça isso de cessar a medicação, os quilos voltarem. É algo que de fato mostra ali a importância mesmo de não se automedicar. Inclusive, a gente tem aí a droga vendida com diferentes nomes comerciais. Existem diferenças entre elas, doutora? Hoje, com o princípio ativo semaglutida, nós temos 3 nomes comerciais. O Wegovy, que vai chegar nas prateleiras do Brasil ainda esse ano. O Ozempic, né, que já está sendo comercializado, e Rybelsus. Qual seria a diferença? Olha, tanto o Ozempic quanto o Rybelsus são usados para o tratamento da diabetes. A diferença é que o Ozempic é de uso injetável, na dose de 1 mg semanal. Rybelsus é a formulação oral da semaglutida. Já o Wegovy veio aprovado em bula para o tratamento da obesidade, também de uso injetável subcutâneo, porém com uma dose mais que dobrada do Ozempic, 2,4 mg semanais. Mas precisa entender que estamos falando do mesmo princípio ativo para os 3 nomes comerciais. E aí que é mais um ponto que eu acho importante a gente falar sobre o uso recomendado por um especialista, porque no mercado no passado tivemos, ainda temos, né? Uma medicação semelhante que pode ser confundida. A Saxenda, a Victoza não são a mesma da Ozempic, por exemplo. É da mesma classe, todos são análogos de GLP-1, porém, Saxenda, por exemplo, é a liraglutida, que tem uma meia-vida diferente. A semaglutida tem meia-vida de 7 dias. Então, diferente do nosso hormônio natural, que assim que nós produzimos, em alguns minutos ele é degradado, o que a semaglutida faz? O GLP-1 age por 1 semana no seu corpo. Já a Saxenda, que é a liraglutida, tem a meia-vida aí no máximo de 12 horas, tá? Então, a diferença é essa, mas é a mesma classe de medicação. O fato da Anvisa ter aprovado em janeiro mais um medicamento, né, através do Wegovy, para o tratamento da obesidade em si, você acredita que isso tenha dado o aval para o uso indiscriminado do medicamento? Olha, o uso indiscriminado está aí, já existe, muito divulgado por profissionais não médicos, inclusive na rede social. Isso se deve, no meu ponto de vista, à falta de retenção de receita, à falta de prescrição. Não se há necessidade, como em outros países, né, Estados Unidos, aqui no Brasil, não precisa de prescrição médica para comprar Ozempic. O fato da medicação agora ter sido aprovada para a obesidade, eu acredito sim, Renata, que possa haver um uso mais indiscriminado se não tiver uma medida ali que exija a prescrição médica, porque de uma certa forma gera uma falsa segurança e um aval aí, agora ele foi aprovado para a obesidade. Então que fique aí né, para as autoridades essa questão da prescrição médica, que realmente é muito importante. Doutora, quero agradecer sua participação aqui com a gente, realmente foi muito esclarecedor o nosso bate-papo de hoje. Quem quiser te encontrar, saber mais sobre um emagrecimento saudável, como pode te encontrar? Então, eu estou localizada atualmente na Clínica Medical Form, na José Vieira Caula 4642.
Tá aí as redes sociais da doutora também para você acompanhar e também consumir aí conteúdo relacionado à saúde e à qualidade de vida. Bom, quero agradecer também a Celebras mais uma vez por estar conosco, nos ajudando a falar deste tema que realmente é muito importante. A gente precisa falar sobre a doença, a obesidade e como que você pode obter mais qualidade de vida para este tratamento. Então, agradecendo a Celebras e agradecendo também a você de casa que mais uma vez está aqui conosco na tela da SIC TV. Ótimo final de semana, aproveite bem o seu sábado. Semana que vem tem mais. Tchau, gente! Renata.